Oi, gente, eu sou a Delane Marques, eu sou terapeuta Theta Healer e o vídeo de hoje é para a gente compartilhar um pouquinho sobre a meditação que a gente fez no vídeo passado. Algumas pessoas me perguntaram, Delane, por que você sempre instala o amor incondicional? Por que você sempre fala desse amor incondicional? Porque existe uma coisa que é fundamental para a cura. A cura, ela não acontece sem essa religação, sem esse momento onde você e o Criador se percebem um. Porque o que acontece? Nós aprendemos, dependendo da forma que nós somos criados, que nós somos seres e que estamos separados de Deus. Então, a gente tem que se comportar bem para ser aceito por Deus, a gente tem que fazer tudo direitinho. Se a gente fizer uma palavra muito comum no meio da religião, que é o pecado, se a gente pecar muito, a gente não vai ser merecedor, a gente não vai ser bom o suficiente. Então, a gente foi sendo moldado e ensinado de várias formas. Então, para que a cura possa acontecer, é importante que a gente perceba que a gente nem precisa ser religado, porque na verdade a gente nunca nem foi separado. O que tem acontecido é que a gente não percebe essa ligação e essa intimidade com Deus, porque a gente aprendeu que Deus é um ser separado da gente. Então, quando a gente faz a instalação do amor incondicional do Criador de tudo que é, a gente está fazendo um novo aprendizado dessa relação com a fonte criadora de todo. Essa fonte criadora que você chame de Deus, que você chame de Jesus, que você chame de universo, que você chame de Alá, Oxalá, da forma que você quiser. Você pode se expressar independente da forma que você aprendeu. Mas existe uma fonte que é criadora de todas as coisas. E essa fonte que a gente chama de criador dentro do Theta Healing, que a gente chama de criador de tudo que é a forma que a gente usa para expressar essa conexão com Deus. Porque independente do nome que você venha chamar Deus, é fundamental para que haja essa cura. Delane, quer dizer que essa cura, por exemplo, para quem não acredita em Deus, ela não acontece. E eu não vou entrar numa questão filosófica, acredito em Deus, não acredito em Deus. De fato é que você precisa ter a ciência de que tudo parte de alguma coisa. Nem que você chame isso do acaso, nem que você chame isso de algum lugar. Chame e se expresse da forma que você é livre para expressar. De fato é que as coisas surgem e nós aqui no Theta Healing chamamos essa fonte criadora de universo, de criador de tudo que é. E a gente percebeu que essa fonte, ela habita dentro de cada um de nós. E é justamente o fato da gente perceber isso que dá uma potência mágica na vida da gente. Porque se eu entendo que eu e o Criador somos um, eu começo a entender que o meu poder, ele é infinito. Porque pense bem, se você é o Criador, o que Deus, o que o Criador negaria a ele mesmo? Agora, o que acontece? Como a gente foi ensinado, a gente tem crenças e padrões que são condicionais, que diz, olha, se você, a gente até escuta assim quando é criança, né? Você vai rezar, se você merecer, e aí o que é que o Theta Healing faz? Ele te dá uma nova crença, um novo significado de que você já merece, criatura, do jeito que você é. Porque Deus, ele se experiencia de forma que nós humanos nem sabemos como explicar. É por isso que dá tanta confusão quando se fala em Deus. Porque um quer ter razão, um quer ser mais certo.
E observe que tudo é Deus, tudo é o agir de Deus. E quando você começa a entender que tudo é Deus e tudo é o agir de Deus, então você também é esse agir de Deus, Deus não tem por que dizer você parado, você não merece. E quando você se percebe merecedor, e quando você se percebe que do jeitinho que você é, com seus erros, com seus acertos, porque tudo é aprendizado, e você começa a sair daquele conceito do que é certo e do que é errado, e você apenas observa e aceita. Tudo bem, isso aconteceu. Como eu posso enxergar isso de uma forma mais elevada? De uma forma pela perspectiva do Criador. Porque o Criador, ele não tem esse olhar punitivo que nós humanos criamos. Ele não tem esse olhar julgador que nós temos. Nós aqui, quando uma pessoa entra, a gente já sabe, presta ou não presta. A gente já diz assim, né? A gente na nossa forma encapsulada, a gente na nossa forma resumida, limitada, que é esse corpo físico, que hoje a física quântica já prova que nós não somos só isso, nós somos muito além disso. Nós somos 7 corpos além desse. Então assim, com esse, né, com o físico. Então nós temos 7 corpos. Só que a gente já consegue provar. E a gente só consegue ver e perceber um desses corpos. E quando a gente começa a ver que a nossa visão ela é muito limitada, ela é muito resumida, e que o Criador ele está em todas as coisas e para além. Observe, por exemplo, a manifestação do Criador num cristal, numa coisa sólida, que é parada. Mas existe a manifestação do Criador nessa coisa parada em nós, que somos já seres humanos, que somos inteligentes, inteligíveis. E tudo é o Criador, e tudo é a expressão do Criador. Então, se tudo é o Criador e tudo é a expressão do Criador, observe que existem formas e maneiras tanto dele se experienciar, dele se apresentar, como das coisas serem percebidas. Porque se tudo é o todo, e se tudo é expressão e manifestação desse todo, existem graus de compreensão que são diferentes. E a nossa proposta no Theta Healing é trazer esse grau de compreensão de uma forma mais elevada, de uma forma mais generosa, de uma forma mais amorosa. Porque veja bem, o que é que na verdade, independente de qual religião seja, qual a proposta de toda religião, que não seja o amor, que não seja a vivência e a experiência do amor. Mas como a gente pode viver e experienciar esse amor dentro de um olhar e uma percepção tão limitada, tão julgadora, tão você não merece, ou tão você tem que fazer de determinada forma para você ser aceito, para você se perceber fazer parte de algum grupo. Então, o nosso olhar, ele tem que ser um olhar muito mais amplo. E quando a gente começa a olhar as coisas de uma forma mais generosa e de uma forma mais amorosa, com um olhar com maior compaixão, a gente começa a observar que o nosso olhar ele tem sido tolhido, que ele tem sido resumido pelas crenças que foram impostas para a gente. E como são essas crenças? Essas crenças, elas são silenciosas. Muitas vezes a gente nem percebe que tem. A gente às vezes recebe essas crenças de uma forma tão amorosa, né? Porque a maioria das crenças a gente recebe através da referência materna e paterna que nós temos. E aí às vezes o pai chega e diz assim: meu filho, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. E aí o filho que queria uma coisa e que entende que Deus se manifesta e se expressa através do pai, diz: se meu pai não tem, como eu terei? E aí ele já cria uma crença de que dinheiro não é fácil, de que nem tudo é acessível. Outra vez o pai chega e diz assim: se comporte direitinho, se você merecer, eu lhe dou isso aí. Aí o filho fica com o aprendizado.
Se eu me comportar direitinho, fizer tudo direitinho, eu vou merecer e aí eu vou ser digno de receber isso que eu quero, ou o amor que eu quero, a atenção que eu quero. Nota como as crenças elas são criadas de uma forma velada e de uma forma às vezes amorosa, porque ele diz: o meu pai vai olhar para mim com muito carinho e vai me dar isso, porque eu vou me comportar e eu vou merecer e eu vou receber. Só que nós não somos esses seres limitados, pelo contrário, nós somos seres ilimitados. Nós somos a própria imagem e semelhança daqueles que nos formou, que é o próprio Criador. E se você olhar a natureza, que também é manifestação do Criador e que é um dos maiores reflexos da criação do Criador, você vai ver como tudo é ilimitado. Observe a criação que é o seu ser, que é o seu corpo. Nós não estamos falando, quando a gente diz um corpo, nós estamos falando de um universo incrível, potentíssimo. Nós estamos falando de trilhões, agrupamento de trilhões de células. Observe que aquele ser que foi gerado, que era uma única célula, a união de duas células, que se fundiram em uma única célula, elas se multiplicaram de uma forma que criaram todos os sistemas que habitam dentro de você. Seu sistema circulatório, seu sistema locomotor, seu sistema respiratório, não sei se eu já falei, sistema circulatório, né, que é do sangue, tudo, o seu cérebro, a sua mente, tudo veio da multiplicação, da divisão mágica, poderosa, infinita da ação do Criador. E essas células pararam aí quando você foi formado? Não. Você é igual àquele bebezinho que foi gerado dentro do útero da sua mãe. Quantos aspectos de você mesmo? Hoje é diferente. Se você olhar para a sua foto de quando você era bebê, é muito diferente da sua foto com 5 anos. É muito diferente da sua foto hoje. Quantas e quantas vezes esse universo que é você mesmo se destruiu e se refez para ter esse aspecto presente que você tem hoje. Porque aquele bebê, ele não existe mais. Aquelas células, elas já se destruíram, já se refizeram, se recompuseram e se formaram nesse universo que é você hoje. E aí você olha dentro do seu funcionamento hoje. No seu funcionamento hoje, a todo momento, as suas células se destroem e se reconstroem. Tanto que, por exemplo, se você está me ouvindo hoje, você está vendo que eu estou levemente rouca. Mas isso porque eu já estou o quê? Me curando por mim somente. As células do meu corpo estão gerando células novas e saudáveis, porque elas sabem como se recuperar. Todo esse aprendizado já está dentro dela. Existem os filetes de DNA que vem dizendo: é assim que se reproduz, é assim que vem de uma forma melhor, a cura é assim, uma célula saudável é assim. E o corpo vai fazendo isso sozinho, sem você dizer: corpo, recuperar. Corpo, você não precisa. O teu corpo por si só, ele funciona. E é uma engrenagem mágica. E olha que eu estou falando de um único universo que é você, que é o seu ser. E aí você está dentro, você é o universo, dentro de vários outros universos, que é, por exemplo, a natureza, que é o planeta Terra, que é o sistema solar, que são universos dentro de universos. Então, como que a gente está falando de uma coisa tão potente e que é tão ampla e que a gente às vezes nem se dá conta que é esse universo e quer entender que tudo que a gente aprendeu já é o suficiente e é dessa forma e pronto? Então, expandir a consciência é ter essas percepções. Fazer práticas como o Theta Healing é se abrir a esses novos aprendizados, a essas novas conexões, a essas novas formas de perceber, de entender que existe algo que a gente nem estava se dando conta e que existem aprendizados dos quais a gente está preso hoje,
que foram percebidos e aprendidos por crianças, porque quando nós fomos aprendendo, esse aprendizado ele se dá a partir principalmente da vida intrauterina até os nossos 7 anos. Isso sem falar a outros níveis de aprendizados que a gente traz, por exemplo, a nível de ancestralidade. Mas se a gente for analisar somente esse nível de aprendizado que a gente tem até os 7 anos, quem estava aprendendo? Era uma criança, sobre o olhar de uma criança. Então, nós hoje somos adultos conduzidos por aprendizados de uma visão de uma criança. Às vezes a gente está aqui apavorado, com medo de alguma coisa, não que a criança não era legítimo para ela sentir aquele medo, mas ela criou todo o seu aprendizado em volta daquele aprendizado de medo, de fuga, de luta, de necessidade de sobrevivência, porque ela era uma criança e se apequenou. Só que nós adultos estamos respondendo a esses aprendizados infantis. Daí a importância de práticas como essa, onde a gente possa dar novos aprendizados e novos significados. Porque veja bem, imagina só uma coisa simples que possa ter acontecido. Tipo, a sua mãe diz assim: menino, não peguem dinheiro, que dinheiro é sujo. E aí você cheirou o dinheiro e o dinheiro estava fedendo e dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. E você programou a sua mente, dinheiro é sujo. E aí o que acontece hoje dentro dos atendimentos? A pessoa não consegue fazer certos níveis de materialização. E a gente vai acessar a crença raiz. E a gente acessa crenças em que essa criança aprendeu que dinheiro era sujo, que o dinheiro era a raiz de todos os males, que a pessoa que fez isso, ela fez isso porque era ruim, porque era rica. E aí ela diz: não, eu não quero ser essa pessoa ruim, eu não quero fazer como fulano. Ela associou a ação de uma pessoa ao comportamento, por exemplo, do dinheiro, que é a energia que a gente está dando um exemplo agora. Aí eu te pergunto hoje, na visão de adulto, você conhece pessoas que têm muito dinheiro, que têm um comportamento muito bacana, que ajudam outras pessoas, que movimentam obras sociais, pessoas que colaboram, pessoas que são responsáveis pela renda de inúmeras famílias, que fazem o dinheiro circular de forma potente dentro da sociedade, que está levando comida para dentro dos lares, que está colaborando de certa forma, de muitas formas, não é de certa forma, mas de muitas formas e de uma forma potente? Por que não trazer esse significado mais maduro de que a energia do dinheiro, por exemplo, é uma energia limpa, é uma energia saudável, é uma energia que vem do Criador. A forma como quem está lidando com essa energia é que pode ser diferente. E que tal fazer o aprendizado de que você sabe como usar essa energia de uma forma transformadora, de uma forma participativa, colaborativa, transformadora, potente, abundante, circulante, fazendo com que ela possa reverberar de uma forma positiva e infinita na vida de inúmeras pessoas. Por que não ter esse aprendizado mais amplo e mais elevado? Diferente de como, por exemplo, uma criança que se viu julgada porque não tinha dinheiro ou porque não pôde comprar o que queria e que achou que o mundo por si só era limitante. E que nós aprendemos, olha, a vida é competição, tem que ser primeiro lugar, tem que ser o primeiro. Por que não dar novos aprendizados? Eu lembro que eu estava hoje no banho de piscina com as minhas sobrinhas e elas estavam competindo porque uma queria ser primeiro do que a outra. E eu cheguei para as duas e disse: vocês estão vendo como vocês estão correndo? Aí elas: sim, vocês estão correndo numa linha reta ou num círculo? A piscina era um círculo. Elas disseram: num círculo. Aí eu disse: aonde começa o círculo? Ah, titia, não tem começo nem fim, então como que pode ter uma primeira do que a outra? Se você olhar pela perspectiva dela, ela tá primeira.
Se você olhar sobre sua perspectiva, você está na frente dela. Se você olhar sobre a minha perspectiva, eu estou na frente de vocês. Então, por que não nos abrir a perspectivas diferentes? Onde não é necessário as coisas serem infinitas, ou um ser primeiro, ou se um tiver, o outro não vai ter. Onde todos nós podemos nos divertir no círculo. Por que não abrir a esses novos níveis de aprendizado? E essa é a proposta do Theta Healing. E quantas crenças a gente poderia trabalhar aqui hoje, conversar hoje com você sobre isso. Se você gostou de um conteúdo como esse e quer aprender novas formas, novas construções mais positivas, novas formas de olhar a vida com um olhar mais ampliado, uma forma mais leve, mais simples, mais acessível, onde nós podemos colaborar e somar mais um na vida do outro, que nós possamos sim ser agentes colaborativos de amor, de levar essa vida mais fácil, de levar uma fala de mais esperança, de viver uma vida com mais alegria, com mais leveza, e as pessoas perceberem isso e dizerem: eu também quero viver isso na minha vida. Continue seguindo a gente aqui no canal, adicione aí, coloca a gente aí no ativando os sininhos, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que merecem ouvir conteúdos como esse. Deixa o teu like, deixa algum tipo de comentário que seja positivo, nem que seja um emojizinho de coração, para que a gente que está do outro lado aqui também tenha um coração da gente quentinho e diz: está valendo a pena, pelo menos uma pessoa ouviu e deu like, e para essa pessoa valeu a pena, e essa pessoa está sendo impactada, e essa pessoa pode e merece viver a vida de uma forma diferenciada. Então, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha. Isso é uma forma que o YouTube vai entender que tem que entregar esse conteúdo para mais pessoas. E eu conto com você.